Olá, alunos, pais, professores, responsáveis, todos que estão aí assistindo a nossa aula, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula de biologia para a primeira série do ensino médio. E hoje a gente vai falar a respeito de um tema que foi debatido nas aulas de física. Inclusive, para me ajudar nessa aula, estou justamente com ele, com um professor de física aqui do Centro de Mídias. A gente está aí com o professor Giba. Seja bem-vindo, Giba. Obrigado, Priscila. Oi, nossos alunos, estudantes da primeira série aí. Olha, o tema de hoje, a gente discutiu um pouquinho com a professora Priscila sobre a evolução química da vida, falando umas teorias bem interessantes aí. E hoje vamos aprofundar um pouco mais, né, professor? Exatamente. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito da teoria e da evolução química. A gente vai ver um pouquinho dos experimentos que foram feitos naquela época. A gente vai falar um pouquinho aí também dos cientistas. A gente, aliás, né, Giba, a gente já debateu bastante a respeito aí da evolução química, né, nas aulas aí de física. E aí a gente vai acrescentar um pouquinho, né, a respeito aí nos aspectos da biologia, né? A gente falou da vida na Terra, discutimos as teorias, né, da biogênese, algumas questões. Aí é legal para aprofundar um pouco mais essas teorias aí e o que dá futuramente, né? Exatamente. E aí eu lembro até que na aula passada, quando a gente falou da teoria da biogênese, eu até falei que era uma das teorias que eu gostava bastante, né? Apesar de não ser a teoria e a hipótese mais aceita atualmente, né? A teoria da evolução química, ela está num processo aí também que está começando a não ser tão aceita assim, né? Porque tem uma outra teoria que vai também da teoria heterotrófica, que a gente vai falar também um pouquinho na aula de hoje, né? Bacana. E junto com a teoria heterotrófica, né, da panspermia, que você falou bem nas suas aulas também de física, são uma das teorias que por enquanto são as mais aceitas dentro da origem da vida, né? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho aí a respeito dessas teorias. A gente vai falar, então, hoje está aí para vocês o nosso título da aula aí na tela, que é a respeito da teoria da evolução química, né? E aí, gente, né, já vamos apresentar os objetivos da nossa aula. Então, hoje a gente vai falar sobre essa teoria e justamente tentar compreender, entender quais são os aspectos principais, né, e mais relevantes a respeito dessa teoria. E também a gente vai falar, né, vamos tentar aí compreender os experimentos realizados por diversos cientistas que apostavam nessa teoria da evolução química lá nessa época, né, Giba? Vai ser uma aula super bacana, então. Legal, hein? O pessoal está chegando aqui com a gente, a escola Renato de Arruda, o pessoal de Quadra São Paulo, a escola Vereador de José Lopes com a gente, Vila Tupi sempre com a gente, Praia Grande, sempre aqui prestigiando a aula. Adoro esse conteúdo, a professora Maria falou, eu adoro esse conteúdo, hein? Legal. Esse conteúdo sim, ele é bem bacana, né? Justamente porque a gente tem uma série de experimentos e a gente consegue imaginar e pensar também como os cientistas naquela época utilizavam dos seus conhecimentos e da metodologia científica para conseguir, então, tentar, não diria comprovar, mas chegar perto, né? A respeito aí da origem da vida. E Muito aí, legal. gente, né? Então sempre a gente fala, quando nas nossas aulas a gente sempre fala a respeito de como acompanhá-las, né? Então tá aí para vocês na tela, para vocês estudantes. Olha só, fiquem atentos. Então indique, né? Identifique aí a aula com data e título no seu caderno. Faça as anotações que você julgar aí mais necessárias e também tire as suas dúvidas com os seus professores. Resolva as atividades, porque isso vai ser importante para que você consiga acompanhar o nosso conteúdo, para que você consiga também saber em que parte da aula você tem as suas dúvidas, né, Giba? Isso é importante. Você sempre tem um lembrete, né, Giba, de que a gente não pode deixar as nossas dúvidas acumularem, né? É isso pode mesmo. virar uma bola de neve e depois fica difícil. Por isso que é legal você identificar a aula, a data, porque depois você pode voltar no repositório, assistir essa aula de novo, fazer as atividades, né? O pessoal aqui gosta pra caramba aqui, o pessoal fala parabéns, os alunos adoram as aulas porque tem muita curiosidade. Vocês falando aqui da o professor William, né, comentando com a gente também, o Érico, Escola Érico e o Colégio Jurandir também com a gente, o professor Jane e seus alunos da Escola Francisco de Costa Guedes também,
prestigiando a aula. E tem até a Fundação Casa Rio Dourado com a gente. Nossa, muito que demais, legal. gente. Muito obrigada aí pelas mensagens, né? A gente Bacana. sempre tenta fazer o melhor aí possível para vocês, para que vocês consigam usufruir da nossa aula Sim. também, para que vocês consigam aí utilizar os nossos materiais, né? Então, a aula é sempre feita com muito carinho para todos vocês. Muito obrigada, tá, gente? E aí, né, já vamos começar aí com o que a gente vai aprender hoje, né, Giba? Legal. Isso é super importante para que você, então, aí comece a entender que as coisas estão conectadas entre si, Sim. né? A gente não tem aí os conteúdos soltos. Então, olha, se você prestar atenção aí, tá na tela para vocês. O que a gente viu até agora? Primeira coisa, né, dentro da origem da vida, a gente viu lá no começo a respeito do criacionismo. Né? E aí depois a gente foi passando por todas as teorias, né? Então a gente viu do criacionismo, da abiogênese, da panspermia cósmica. Na aula passada a gente viu sobre a biogênese e na aula de hoje a gente vai ver sobre a evolução química e a gente vai ressaltar principalmente os cientistas daquela época, né? Então quais foram os experimentos que eles fizeram para que eles conseguissem tentar aí comprovar que a teoria da evolução química ela era aquela que chegava mais próximo então da origem da vida, né? Então Legal. vai ser super bacana aí para vocês. Muito e bacana. aí, né, já que né, as pessoas estão aí chegando, estão interagindo com a gente, então olha só, gente, então vai aí para vocês no chat, coloca aí para mim, né? O que vocês entendem sobre a teoria da evolução química, né? Vocês viram a respeito de alguma coisa aí no passado, né? Resgatem isso na memória e conta aí pra gente, tá? 1 minutinho e a gente já volta. Vamos ver aqui como é que está a situação. Olha aqui nossos estudantes, nossos professores. A professora comentou aqui que esse conteúdo ele é retomado também no terceiro ano, né? Isso, exatamente, gente. Então, esse conteúdo, ele é tanto do primeiro quanto do segundo ano. A gente passa, né, por esse conteúdo no primeiro ano para eles terem uma visão geral. E sim, a gente retoma esse conteúdo no terceiro ano. É isso mesmo, professor. Sim. O senhor comentou que tem alguma relação com os conceitos da heterotróficos, algumas coisas? Sim, tem. Tá também tudo a ver, tá tudo relacionado aí sim com os conceitos heterotróficos, né? Bacana. Aliás, a gente já conversou um pouquinho, né, Giba, na nossa última aula, a respeito aí da teoria da evolução química, né, que a gente ressaltou uns aspectos importantes, né, já que Isso. eles já viram aí na aula de física, vamos retomar aí na aula de biologia, né? Mais alguma contribuição dos professores ou por dos enquanto alunos? o pessoal está um pouco tímido ainda. Tá tímido, tímido mas não tem ainda. problema, Estão né? chegando, interagindo Exato, com mas a não tem problema, gente. Vocês podem ir mandando, tá, Giba? Isso. Conforme os professores forem mandando gente e os vai alunos conversando. também, e aí a gente vai conversando e debatendo, ok? Beleza. E aí, gente, né, quando a gente fala então da teoria da evolução química, a gente tem que lembrar o quê? O que seria então essa teoria? O que seria a evolução química? Então, ao longo do tempo, né, então a gente tem aí, foram ocorrendo associações de moléculas que formaram substâncias mais complexas ao ponto de formar a vida. Então, isso seria basicamente a teoria da evolução química. E aí a gente destaca alguns cientistas. Entre eles, a gente tem o Oparin e Haldane, Miller e Urey, e Fox e Calvin. Do Oparin e Haldane, do Miller e do Urey, a gente já falou um pouquinho, né? Sim. E aí a gente ressalta Fox e Calvin porque justamente vai entrar no início da teoria heterotrófica.
que está dentro aí da teoria da evolução química e que atualmente a teoria heterotrófica, junto com a panspermia cósmica, né, e também com a teoria da evolução química, são as mais aceitas para a origem da vida. E aí, né, gente, né, quando a gente fala então de Oparin e Haldane, vamos relembrar então quem eram esses cientistas. Então aí para vocês, na foto a gente está vendo o Oparin, o nome dele era Alexander Oparin, ele era russo e junto com o inglês, ó, o inglês que está na foto, viu, gente? Falei errado. Então, o inglês que está na foto, que é o John Haldane, o Oparin a gente não encontrou a fotinho dele, mas os dois, né, o russo junto com o inglês, com o John Haldane, eles eram biólogos e eles, então, em 1920, fizeram a hipótese de Oparin e Haldane. Então, para eles, a origem dos organismos vivos encontrava-se no comportamento físico-químico da matéria inanimada. E aí, o que eles acabaram fazendo, né? Qual que era, então, a hipótese deles? Eles acreditavam, então, que havia um oceano primitivo, que a gente viu, né, Giba, nas suas aulas lá de física, que havia um oceano primitivo e que nesse oceano primitivo ocorreriam inúmeras reações entre moléculas da Terra, que também seriam moléculas primitivas, e a partir daí teriam formado compostos orgânicos. Então, teríamos ali as proteínas, que, através de rochas muito quentes, quando foram para a água, eles agregavam-se e formavam coloides. Esses coloides na água formariam coacervados, que eles chamavam de pré-células. E esses coacervados, então, englobariam os ácidos nucleicos e os lipídios, formando células complexas. Então, o que a gente precisa entender é justamente que haveria, então, uma transformação desses compostos inorgânicos. Então, existiriam compostos que estavam lá na água, então a teoria da origem da vida seria o quê? Uma origem aquática. Isso, né? E que esses compostos, então, que estavam lá na água, eles se agregariam, se agrupariam, formando o que ele chamava lá de coacervados. E esses coacervados, então, formariam posteriormente células mais complexas. Né, Giba? Isso foi falado também na aula de física, né? A gente também conversou bastante a respeito disso. Como que seria o surgimento ali, né, dos compostos, micro-organismos, o surgimento da vida também, né? Muito importante a discussão sobre como que essa evolução química da vida tem várias, como as teorias vai né, evoluindo, né? Você vê que desde a abiogênese, né, a questão ali de como que a vida surgiu, a ideia que ele comentou do inanimado, né? Exato. Pensa um pouquinho, o Aristóteles defendeu isso, né, que a vida surgiu ali de um sistema espontâneo. Isso, exatamente. E aí, uma filosofia, lembra que você está falando da filosofia grega, né? Uhum. E agora você vê que as hipóteses vão ali se agrupando e vão chegando numa definição mais científica, né? Exatamente. E aí, falei bonito, hein? Falou bonito, Giba, falou bonito. Legal. E aí, então, quando a gente fala justamente nessa questão dos compostos inanimados, né, seriam mais na questão dos compostos inorgânicos, né? Então, aí formariam os primeiros complexos. Esses compostos inorgânicos, geralmente proteínas ou pequenas rochas, pequenos carbonos, né, complexos de pequenos carbonos, formariam, então, esses coacervados e, posteriormente, formariam células mais complexas. Mas, a partir daí, eles já acreditavam que esses coacervados, então, já seriam um início de uma célula, né? Por isso até que eles chamavam dos coacervados, chamavam de pré-células, né? Seria então o início da vida a partir aí dos coacervados. Só que daí, né, Oparin e Haldane tiveram sucesso na época, mas chegaram outros cientistas, nesse caso norte-americanos, químicos, a gente estava falando de biólogos, né? E agora entra um pouquinho aí da questão da química, que é o Miller e o Urey. E esses dois cientistas, estão aí na foto para vocês, esses químicos norte-americanos, em 1953, eles começaram a testar a hipótese do Oparin e Haldane. E por isso, quando a professora destacou a hipótese heterotrófica, justamente Miller e Urey, eles acabam estabelecendo que, ok, existe uma evolução dos compostos, né, que se agregam
aí com o passar do tempo para formarem então células mais complexas, mas que não seriam uma agregação assim que aconteceria apenas na água, mas que existiriam condições na Terra que propiciariam então essa formação desses agregados. E aí então por isso que ele entra com a teoria heterotrófica, e aí por isso que ele entra também com as condições na Terra primitiva. Então aí para vocês na tela, né, quando ele fala das condições da Terra, essas condições então favoreceriam a ocorrência de reações químicas. E com essas reações químicas iriam transformar os compostos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida. Você vê, né, Giba, aqui naquela outra teoria, né, na teoria lá da evolução química que a gente está falando agora, quando a gente fala de Oparin e Haldane, ele fala apenas em compostos inanimados. Né? Que essa palavra inanimada é a ideia que fosse uma coisa... Da ideia, exato, como tem uma retomada da geração espontânea, como assim? Só que entra o Miller e o Urey justamente para dizer, olha, não são compostos inanimados, mas seriam compostos inorgânicos. Já que eu não tenho vida, a vida então viria através da complexação de compostos inorgânicos que junto com as condições climáticas da época, então, e diversas reações químicas, esses compostos inorgânicos formariam, então, o que a gente chama de compostos orgânicos. E a partir daí, então, daria origem à vida e daria origem às células, né? Bem e eles vão testar isso através dos experimentos, né? Que a ideia é essa, Perfeito. Tem uma hipótese e formou um experimento para você aderir à hipótese, você pode até rejeitar, né? Exatamente, exatamente. E aí, o experimento de Miller e Urey, acho que a gente comentou, né, na aula de física, mas eu acho que a gente não chegou a mostrar, a gente chegou a mostrar. Não chegamos a mostrar os experimentos, só comentamos os cientistas que defendiam aquela ideia, né? Pois é. E aí, gente, a gente tem justamente o experimento de Miller e do Urey para vocês aí na tela. Então, nesse experimento, o que eles colocaram, né? O que eles fizeram? Eles fizeram, então, um aparato químico onde, teoricamente, iria simular as condições primitivas da atmosfera e também da Terra. Então, se vocês verem, né, tem um balão ali maior, e nesse balão maior vão ter os gases, que seriam os gases, então, da atmosfera primitiva. Então, nessa atmosfera primitiva, teria basicamente água, teria metano, né, teria amônia, teria hidrogênio. Então, isso seria a atmosfera primitiva. Fora isso, também teria uma descarga elétrica, né, Giba? Sim. Que viria justamente, então, dos raios, dos trovões. E com essa descarga elétrica, juntamente com a água dos oceanos, onde eu teria ali os compostos inorgânicos, e aí eu teria os gases da atmosfera e as descargas elétricas num sistema de resfriamento e de aquecimento, né, de elevação da temperatura, eu teria então a formação de compostos orgânicos a partir daí. E uma coisa importante é que justamente o ambiente da Terra primitiva era justamente esse, né? É isso, porque para você quebrar moléculas, tem que ter ali uma energia suficiente, e naquela época, a única energia suficiente para isso era a descarga elétrica. Exato. E aí, Oparin e Haldane, ele já falava dessa união dos compostos inorgânicos, né, para a formação de compostos mais complexos, que seriam os compostos orgânicos. Sim. Só que justamente ele não levou em consideração, ou ele pouco levou em consideração, as condições atmosféricas. Ele levou em consideração as questões da Terra primitiva, mas as questões aquáticas, né? Isso. Tanto é que ele fala que os agregados, então, se surgiriam, e os coacervados se surgiriam na água. Verdade. Só que ele pouco levou em consideração as questões atmosféricas. Da natureza, né? Descarga elétrica, vulcanismo. Exato, isso mesmo. E aí, quem entra com essa parte, então, não são apenas as questões aquáticas, mas as questões atmosféricas também são importantes, foi o Miller e Urey. E esse experimento é um experimento que comprova a hipótese da evolução química e principalmente a hipótese da teoria heterotrófica.
Então, por isso, quando a gente fala em evolução química, consequentemente a gente traz também um pouco da teoria heterotrófica. E aí começam os primeiros estudos também a respeito da teoria heterotrófica, começa a partir daí. Então, foi super bacana. Esse foi um experimento chave para ter a separação, né, entre a origem da vida, onde a gente tinha apenas a biogênese ou a geração espontânea, e esse foi o experimento chave para a gente começar, começar a pensar realmente na origem da vida. Uma evolução mesmo, né, a evolução química fala disso, né, de realmente, através do desenvolvimento aí das moléculas, assim por diante, condições climáticas, né, da Terra primitiva ali, descarga elétrica, vulcanismo, tudo esse aparato, esse caldo aí aconteceu para formar a vida, né? Do inorgânico. Sim. E deixar bem claro isso, o inorgânico formando o orgânico. Exato, né? Não existiria nesse caso a geração espontânea, mas seria então um agrupamento de moléculas onde eu teria compostos inorgânicos que vieram da Terra, e esses compostos inorgânicos, então, através dos gases atmosféricos, da energia, né, dos raios, e teria, então, uma série de reações químicas, formando, então, compostos orgânicos mais complexos. Legal. O Haldane, ele não fizeram experimento na época, não. Eles só formularam uma teoria, né? Eles formularam, fazer um experimento. Eles tentaram realizar um experimento, só que aí quem introduziu a parte da descarga elétrica foi justamente o Miller e o Urey. Certo. Eles fizeram um pequeno complexo, mas eles não acrescentaram a questão das descargas elétricas. Da atmosfera. E aí Miller e Urey, então, acrescentaram a questão aí das descargas elétricas. Legal, hein? E aí a gente entra com outros 2 cientistas. Eles não são tão conhecidos assim, mas são importantes também, justamente para a gente conseguir endossar ainda mais a teoria heterotrófica que foi levantada pelos professores aí no chat. E aí a gente entra com o Fox e o Calvin. Então a gente tem aí o Sidney Fox e Melvin Calvin, que em 1957, esses cientistas também norte-americanos, eles seguiam aí a mesma linha de raciocínio do Miller e do Urey. E aí o que eles fizeram? Naquele aparato, eles aqueceram, então, uma mistura seca de aminoácidos. E, a partir daí, eles conseguiram obter moléculas proteicas. Então, aí eles comprovaram realmente que existiria, a partir dos compostos inorgânicos, teria a formação de compostos orgânicos. E aí também a questão dos carboidratos, né, que eu teria ali gases primitivos que, bombardeados e com radiações altamente energéticas, poderiam formar os carboidratos. E aí, gente, eles endossam então a teoria heterotrófica. Então, Sidney Fox e o Melvin Calvin, né, eles lançam a seguinte questão que está aí na tela para vocês, que existiria então a possibilidade da formação dos compostos orgânicos até mesmo antes do surgimento da Terra, favorecendo a hipótese heterotrófica. Então aí eles endossam, né, a hipótese heterotrófica, que atualmente, junto com a panspermia cósmica que a gente falou na física, são as 2 linhas de origem da vida que são as mais aceitas. Né, justamente porque a gente tem aí inúmeros nutrientes, né, que que são encontrados em planetas em cometas, né? Certos cometas já trouxeram certos vestígios com gelo ali, misturou com gelo também, que veio, né, com relação aí para o espaço, para a Terra. Exatamente. E aí, né, a gente fica aí a dica sempre para vocês, né, se vocês querem saber um pouquinho mais a respeito do assunto, tá aí o QR Code para vocês de um documentário que chama A Origem. E nesse documentário ele vai justamente passar por todas as teorias que a gente falou até então. Ele vai então repassar ali as teorias da criação espontânea, da biogênese, até chegar na teoria heterotrófica também da panspermia cósmica, ou seja, ele vai passar por todas as teorias que a gente viu até agora. Então fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem entender um pouco mais, ficou ainda alguma dúvida, tá aí para vocês esse documentário super bacana, viu, Giba? Muito legal. E é muito bacana quando você discute um tema importantíssimo, né, na biologia, não só na biologia, mas toda a área que vai discutir a questão da origem, né? Exato. Quando a gente fala de origem, é sempre uma questão complexa, né? Sempre está pedindo ali uma informação
que a gente não tinha tecnologia, não tinha como observar na época, nada, então a gente faz usa simulador. Hoje a tecnologia ajuda na simulação, né? Você pode fazer uma simulação ali. Isso mesmo. E aí chega algumas respostas mais concretas com relação a isso. Verdade. E aí uma outra dica para vocês é justamente no próprio material de vocês, tem aí uma parte sobre as teorias, né? E também um outro texto do Ciência Hoje, que a gente fala aí a respeito das teorias. Estamos acabando a aula, então tá aí para vocês um resuminho da nossa aula. A gente viu a evolução química e alguns cientistas que a gente destacou aí durante a aula. A habilidade do currículo, que aparece aí para vocês também na tela. E, por último, né, conta aí pra gente o que você achou da aula. Tá aí para vocês o link, o QR Code e sugestões, né, Giba? A gente está sempre aberto para escutar. Bacana, o pessoal gostou aqui, o professor Eric foi uma aula maravilhosa, muito obrigado. Muito bacana que o pessoal gostou, né? Sempre acompanhando nossas aulas, né? Muito legal. Muito obrigada, gente, por acompanhar aí as nossas aulas. Fechou, Giba? Fechou. É isso aí. Certo. Pessoal, amanhã vamos falar de estrelas, hein? Fique atento aí, né? Física, vamos falar da poeira, né? Poeira estelar, vamos falar um pouco das estrelas. Muito legal também, né? Muito legal, muito bacana. Fiquem atentos aí na aula, então, de física. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais, gente. Tchau, pessoal!